Olá, tudo bem? Estamos nos aproximando de uma data muito especial que, por conta de tudo que está acontecendo no momento, as pessoas não estão se lembrando. E eu estou falando da Páscoa cristã. Hoje é quinta-feira e já no próximo domingo nós estaremos no chamado Domingo de Ramos. É quando é, é marcada uma semana antes da Páscoa. Então, o que aconteceu ali naquele contexto, quando Jesus então ele entra triunfalmente na cidade de Jerusalém. Só que um pouco antes disso, eu gostaria de compartilhar com você o texto do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, do versículo 31 até o versículo de número 34. E o texto diz o seguinte: E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Então, o que aconteceu ali naquele momento, quando Jesus ele compartilhou da sua missão, dele ir até Jerusalém, e ali ele sofrer nas mãos dos homens. Os discípulos não estavam entendendo. Diz o texto no versículo de número 34 que eles nada disto entendiam e eles não percebiam o que estava se dizendo. E apesar dos profetas já terem avisado, e a gente pode perceber isso muito bem no livro do profeta Isaías, um dos textos que se remete a este momento, lá no versículo 1, é quem deu crédito à nossa pregação. Quem deu crédito à nossa pregação. Então, mesmo Cristo, avisando mais uma vez, porque anteriormente ele já tinha compartilhado isso com os discípulos, da sua missão de ir a Jerusalém, porque lá ele ia sofrer nas mãos dos homens, e ali ele ia ser, então, cuspido, maltratado, iam colocar ele numa cruz, ele iria morrer, mas iria ressuscitar ao terceiro dia. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, e peço a você que depois você faça uma leitura desse capítulo, lá no versículo 3, diz o texto: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Infelizmente, até hoje, muitas pessoas não fazem caso algum de Cristo. Chegada a época da Páscoa, e alguns estão preocupados, né? Como será essa Páscoa em meio a toda essa limitação e esse isolamento social? As pessoas estão preocupadas, né? O que será dos ovos de Páscoa? Mas eu venho aqui lembrar a você que nós vamos comemorar a Páscoa cristã. E o termo Páscoa, ele é um acontecimento muito antes de Cristo. Antes de Moisés, né, a Páscoa era a festa dos pastores nômades que celebravam ali a chegada da primavera. Era uma época de colheita. Isso no hemisfério norte, como nós estamos aqui no hemisfério sul. Então, no caso nosso aqui é a chegada do outono, mas no hemisfério norte a chegada da primavera. E depois, na época de Moisés, teve um outro significado, e agora ela, para nós cristãos, ela tem o significado de que Cristo passou da morte para a vida. E nesse texto de Lucas, dizendo que os discípulos não entendiam o que ele estava querendo dizer. Infelizmente, muitos não entendem hoje também. E o porquê do Cristo ele teve que fazer isso. E a ressurreição
era a prova cabal de que Deus, então, o que ele queria para a humanidade. Remir o mundo, que a mensagem do Cristo era que todo aquele que nele cresce, então ele iria ressuscitar também no último dia. E Cristo, ele provou isso, e ele ressuscitando ao terceiro dia. E a partir dali, mostrou a todos que ele, com a sua mensagem, alcançou de que era verdade, de que ele iria ressuscitar. E todo aquele que nele crê também ressuscitará. Mas somente os que creem em Cristo. Então essa é a mensagem da Páscoa. Que Cristo veio salvar o mundo, ele veio ao mundo, ofereceu-se a si mesmo até a morte e morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de uma maneira tal que não se pode explicar, como no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Mas somente os que creem em Cristo, eles ressuscitarão no último dia. Terão o seu lugar ao lado de Deus. Então, foi para isso que Cristo veio a este mundo, para redimir o mundo, não tornar o mundo um lugar melhor, mas tornar o mundo das pessoas melhor, aqueles que creem em Cristo. E hoje nós estamos vendo um excesso de confiança nos homens, de que sempre aparece alguém querendo tornar o mundo um lugar melhor. Mas quando vemos o que o ser humano é capaz de fazer uns com os outros neste mundo, a gente sabe que isso é um ideal longe de ser concretizado. Somente em Cristo nós podemos então remir a humanidade, a nossa humanidade, crendo nele. E ele voltará. E ele vai voltar e vai buscar os seus, aqueles que creem nele. Então, portanto, lembre-se de que a Páscoa cristã se aproxima e ela simboliza aquilo a que Jesus veio fazer neste mundo. E ele veio provar que ele venceu a morte. O último inimigo a ser vencido era a morte. Estamos hoje vivendo uma cultura da morte, uma ameaça iminente, mas Cristo, ele venceu a morte. Pense nisso. Deus abençoe a tua vida. Fique com Deus. Um abraço.